Olá, bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio do podcast Equilíbrio ao Quilómetro 9. Eu sou a Maria Luís e hoje vamos falar sobre algo que atravessa toda a nossa vida, as nossas emoções. Anda daí e vamos juntas e juntos compreender a tua história emocional e o teu funcionamento interno. Vamos começar com uma verdade simples. Gerir as emoções não é controlar. É compreender, é voltar-se para o seu interior. E agora peço-te que respira fundo comigo e vamos entrar neste tema com muita calma, com presença e com alguma curiosidade. O que significa realmente gerir emoções? Muitas vezes crescemos a ouvir frases como não chores, não fiques assim, tens de ser forte ou então estás de castigo para a próxima aprenderes a saber comportar-te, a saberes ficar no teu lugar. E sem perceber, perante estas ações, aprendemos a calar as emoções e não cuidar delas. Gerir emoções é um processo que assenta em 4 passos muito simples, mas muito transformadores. Primeiro, é preciso reconhecer o que estou a sentir. Depois, nomear a emoção com honestidade, dar-lhe um nome. 3. Aceitar sem julgamento. E 4. Responder em vez de reagir. E nós em adultos percebemos que o que trava tantas vezes as pessoas pode ser a dificuldade em lidar com o próprio mundo interior. Não é por falta de força, não é por falta de competência, não é por falta de direção que a pessoa paralisa, mas é pelo medo. Porque existe um conflito psíquico. Dentro de nós temos um conjunto de desejos que nos puxam para um lado, depois temos os medos que puxam para o outro e depois temos aquelas regras que nos incutiram em crianças, que estão dentro de nós e que tentam controlar tudo. E por isso nem sempre estamos em paz, nem sempre estamos bem com o nosso interior ou com a nossa casa interior. E por isso saber gerir as emoções exige trabalho. Quando alguma coisa nos surpreende, um comentário, um tom de voz menos agradável, uma crítica, um gesto, e o cérebro emocional reage em milissegundos. Literalmente mais rápido do que a parte racional consegue intervir. Então o que é isso? É biologia. Não é nenhuma falha no nosso organismo, é o sistema nervoso que vai disparar para nos proteger. E é por isso que algumas pessoas reagem sem pensar. Levantam a voz, defendem-se perante as circunstâncias, choram, atacam, congelam, fogem. E controlar as emoções é tentar calar o que se sente. É quando tu estás nervoso ou nervosa e dizes a ti mesmo: eu não posso sentir isto, eu tenho de parar já. E qual é o resultado? Ainda ficas mais nervoso ou mais nervosa, porque a emoção aumenta, porque está a ser reprimida. Enquanto que gerir emoções é reconhecer o que sente e agir com inteligência. Por exemplo, estás nervosa para falar perante alguma situação, pensa: estou nervosa, é normal. Vou respirar fundo e vou organizar aquilo que eu quero dizer. Qual é o resultado? A tua emoção vai diminuir, porque ela foi acolhida e foi regulada. Eu recordo-me imensas vezes de disparar as minhas emoções perante situações de dias cheios de trabalho, tarefas domésticas, estudar, cuidar da casa, dos meus pais, da minha filha. Quantas lágrimas caíram, eu não sabia gerir as minhas emoções. Eu só queria ser valorizada pelo meu esforço. Mas ninguém nos vai salvar. Temos de ser nós mesmos a aprender a tomar as rédeas da nossa vida. O desejo de ser valorizada pelo esforço, o desejo de ser reconhecida como pessoa, de ser vista, de ser validada e amada pelo que se é e pelo que se constrói. Freud dizia que esse desejo nasce muito cedo na relação com as figuras parentais. Uma criança precisa de sentir que o que faz tem valor,
que o seu esforço é visto, que o seu empenho importa. Ela é apreciada não só pelo resultado das suas ações, mas pela intenção com que o faz. Por que fez? Para quê? E quando isso não acontece de forma consistente no seio familiar, mesmo que haja amor, pode surgir uma ferida. Então, em adulto, eu preciso de me esforçar muito para merecer reconhecimento. E essa ferida reaparece na vida adulta, como uma necessidade de ser valorizada, de sensibilidade perante qualquer julgamento, medo de não corresponder às expectativas do outro, receio de falar, vontade de ser reconhecido pelo que faz e não apenas pelo que é. E isso é profundamente humano, porque tu sempre lutaste, sempre encontraste caminhos, sempre tiveste vontade própria. E eu, apesar de me considerar uma pessoa com um ego forte, sou uma pessoa com desejos, com impulsos, que nunca fui uma pessoa passiva, e sou aquela pessoa que tenho que dizer a mim própria: o que faço, faço bem, eu sou capaz, eu tenho que mostrar que tenho valor a mim mesma. E isso é uma exigência, uma autocrítica, é uma necessidade legítima de ser reconhecida. Isso não é carência, é necessidade de justiça emocional. E porquê que isso é importante? Na minha história, o meu esforço sempre foi a forma de conquistar o meu espaço através do trabalho, através do estudo, através de resolver desafios que me davam imenso prazer, que me dá imenso prazer ajudar, porque ativa as partes mais primitivas da minha mente humana, que é a nossa fonte de energia psíquica, aquilo que nos move desde o nosso nascimento. E é parte de nós que quer agora, que sente desejo, que sente fome, que sente tesão, raiva, vontade de viver, curiosidade, criatividade. E pode travar qualquer pessoa de avançar, de arriscar e conquistar. Esta é a fonte de energia vital. E quando se resolve algo que cria uma satisfação, uma vitória, um alívio ou um prazer em dominar a situação, é como se eu dissesse: eu consigo, mais um passo que eu dei. É o ego. E o ego sente essa competência, adora resolver problemas. E cada desafio superado reforça a autoestima, a confiança, a sensação da capacidade, da identidade, de alguém que acha que é forte, que cresceu com amor, mas que também cresceu com luta. E eu aprendi isso. E o meu valor aparece quando eu me esforço. E quando eu me esforço e não é reconhecido, dói. Não é orgulho ferido, é a minha identidade ferida. E acontece o mesmo se tens medo de não corresponder. E esse medo nasce do desejo de preservar o amor, a aprovação. Eu quero que saibam que o maior medo da criança não é o escuro, nem são os monstros. É perder o amor da pessoa, cujo amor e a aprovação eram mais importantes. Aquelas que representavam a segurança, o amor, a proteção, a autoridade, a aprovação. É a pessoa que tinha o olhar com mais peso emocional, aquela de quem a criança mais precisava e mais temia de perder. Para manter o amor e a segurança, ela aprende uma lógica emocional que continua ativa na vida adulta e está no subconsciente. Se eu não corresponder, posso ser rejeitado. Não posso falhar. Tenho de agradar. E este padrão ficou inscrito no inconsciente e reaparece na vida adulta. E por isso muitos adultos oferecem presentes para serem aceitos. Não está apenas em dar um objeto, está em tentar garantir algo emocional. Uma aprovação, segurança, que pertencem a determinado lugar, a determinado grupo, a determinada família. Amor, é para evitar a rejeição. E Freud diria que o presente funciona como um objeto transacional, uma forma de tentar controlar a relação e diminuir a ansiedade interna. E claro,
em adultos, vai-se repetindo um padrão infantil, tentando evitar a ansiedade de ser rejeitado, usando um mecanismo de defesa para manter relações seguras, tentando garantir o amor através de comportamentos externos. Isso não é falta de valor, não é falta de competência, é um conflito emocional inconsciente. E são esses medos que nascem no presente. Eles são ecos da experiência infantis, onde a criança aprendeu que errar podia significar perder afeto, segurança ou reconhecimento. E quando chega adulto, é competente, mas carrega dentro de si uma criança que teme as consequências emocionais de se expor. Freud dizia que aquilo que reprimimos não desaparece, volta como sintoma. Portanto, quando uma pessoa reprime a raiva, a ambição, o desejo de ser autónoma, a vontade de se afirmar, essa energia, quando é calada, transforma-se em ansiedade, muitas vezes em procrastinação, em indecisão, numa sensação de incapacidade, um medo difuso, ou seja, não é falta de força, é a força represada. E para evitar o sofrimento psíquico, o ego cria mecanismos de defesa. E eles são úteis, mas quando são usados em excesso, tornam-se limitadores. Como, por exemplo, tu és demasiado racional e dizes não vou tentar porque não é o momento ideal. Tu projetas, as pessoas vão achar que eu não sou suficiente. Isso é o que tu achas que o outro diz. Depois vais agir de forma oposta ao que sentes. E vais evitar, vais fugir das situações que ativam a tua ansiedade. E esses mecanismos, obviamente, que protegem, mas também te impedem de crescer. E Freud não falava em inteligência emocional, como hoje se fala. Mas ele falava em tornar consciente o que é inconsciente. Para ele, a sabedoria emocional significa reconhecer os próprios conflitos internos, entender a origem dos medos, perceber que o superego pode ser excessivamente cruel e integrar desejos e limites de forma madura. O meu pai desviveu aos 93 anos. Se hoje fosse vivo, ele teria 105 anos. Portanto, tinha uma mentalidade adequada ao seu tempo. Ora, eu estava constantemente em discórdia com ele. E dava sempre um jeito de contrariar aquilo que me era imposto, se fosse contra os meus ideais. No entanto, eu quando era criança eu tinha medo, porque o que ele dizia era uma ordem. Eu por isso aprendi a obedecer cegamente, a reprimir os meus desejos, muitas vezes a anular-me. Muitas vezes pensava que devia ser pobre, mas honesta. Eu questionava-me. Resistia, criava alternativas, às vezes fazia coisas menos corretas, mas hoje percebo que a minha estrutura neurótica é saudável. Nunca foi de submissão, na verdade. E quantas vezes me pergunto porquê que eu em vida adulta me submeti a determinadas situações. E aqui está o ponto-chave, o medo. Não tem a ver com coragem, nem com a força, nem com a personalidade, tem a ver com o medo de não ser capaz de pagar as contas, de decepcionar os outros, a família, o medo do desconhecido. E quantas pessoas são fortes, independentemente do superego que têm, que é a moral, as exigências internas, a crítica que nós dizemos a nós mesmos, não és capaz, vai falhar, e depois o que é que te vai acontecer? Não é o mesmo que enfrentar um pai, uma mãe ou uma regra. É enfrentar algo externo. Mesmo as pessoas fortes, independentes e rebeldes podem sentir isso. Porque todos temos o superego, que é a moral, as exigências internas, a crítica que nós dizemos a nós mesmos. Não és capaz, vais falhar e depois? Não é o mesmo que enfrentar um pai, ou uma mãe, ou uma regra. É enfrentar algo externo. A sociedade, as leis, o olhar do outro. Então eu quero-te apresentar a gratidão como um caminho de regulação emocional. E antes de terminarmos mesmo,
eu quero partilhar algo muito especial contigo. Se este episódio te tocou, se sentiste que gerir emoções é um desafio real na tua vida, porque é na verdade. E porquê que ele é tão difícil? Porque as emoções são energia. A energia quer movimento. E quando nós tentamos bloquear, ignorar ou ser fortes demais, essa energia acumula-se e aparece depois em forma de irritação, cansaço, ansiedade, explosões emocionais, gritos ou até dores no corpo, porque quando a boca cala, o corpo grita e as doenças aparecem. Gerir emoções não é um luxo espiritual, é higiene emocional, é autocuidado básico. E o que as emoções querem de nós? As emoções são mensageiras, cada uma traz um pedido. A tristeza pede uma pausa, a raiva pede que tenhas limites, o medo pede que te protejas, a alegria pede presença, a ansiedade pede uma organização interna, a culpa pede um alinhamento. Quando aprendemos a ouvir as nossas emoções, tudo muda. A vida deixa de ser uma luta e passa a ser uma conversa. Todos temos gatilhos, situações que ativam as nossas memórias, crenças, feridas antigas. E aqui está o segredo. Um gatilho não é um problema, é um convite. É o teu sistema a dizer: aqui há algo que ainda dói, vamos cuidar disto. E quando deixamos de fugir aos gatilhos e começamos a encará-los, começamos a crescer. E eu vou-te dar 3 ferramentas práticas para o dia a dia. Primeiro, faz uma pausa consciente. Antes de reagir, respira. Conta até 4 e inspira. Retém em 4 o ar e solta, expira em 6. Isso acalma o sistema nervoso e devolve-te ao presente. 2. Cria um diário emocional. Tal como o diário da gratidão. Escreve o que é que eu estou a sentir. Onde é que eu sinto isto no meu corpo? O que é que esta emoção precisa de mim agora? É muito simples e é profundamente transformador. Porque tu começas a tomar consciência de que o teu organismo precisa de ti. O teu corpo quer ser visto. E a pergunta de ouro: o que é que esta emoção está a tentar proteger em mim? O que é que ela me quer proteger? De quê? Esta pergunta interna é muitas vezes mantida fechada. Mas é importante soltar. Escreve, porque ao escrever estás a libertar tudo aquilo que sentes. E depois, a verdade que liberta. Gerir emoções não é sobre ser perfeito. É sobre ser honesto contigo mesmo. É sobre te permitires sentir, sem te perderes no sentir. É sobre te tornares o lugar seguro que sempre procuraste nos outros. Quantas vezes apoiamos os outros e não nos apoiamos a nós mesmos? E lembra-te, gerir emoções é um ato de amor por ti e pelo mundo. E claro, vou-te apresentar a gratidão como o caminho de regulação emocional. Mas não é uma gratidão superficial, de frases bonitas, palavras bonitas, não. Eu falo da gratidão como uma prática emocional, como uma ferramenta de cura, como uma âncora interna. Ao longo dos últimos anos, tanto na minha vida pessoal como no meu trabalho, eu percebi algo muito claro. A gratidão mudou a minha vida. A gratidão reorganizou o meu sistema emocional, acalmou o meu corpo, trouxe clareza e transformou desafios em oportunidades de crescimento. Transformou-me em mim e transformou milhares de pessoas por todo o mundo. Está provado cientificamente e a neurociência também comprova que a gratidão pode mudar a vida das pessoas. A mudança de olhar, a mudança de foco, deixar de olhar para o que falta e agradecer pelo que tem. E quando tu mudas o teu foco, tudo à tua volta também muda. A gratidão transforma desafios em oportunidades de crescimento. E foi por isso que eu criei o meu curso, O Caminho da Gratidão. Um curso pensado para te ajudar
a compreender as tuas emoções com mais gentileza, a viver uma vida com mais leveza, a transformar impulsos em consciência, a cultivar uma mente mais leve e um coração mais presente, a encontrar um significado mesmo nos dias difíceis. E tudo isto com práticas simples, humanas e profundamente integradoras. Só precisas de 5 minutos por dia. Este curso nasceu da minha própria história, das minhas quedas, das minhas reconstruções, da minha experiência profissional, a acompanhar pessoas e grupos que, como tu, querem viver com mais verdade e mais paz. Se sentes que este é o teu momento, se queres aprofundar este caminho comigo, eu vou deixar o link na descrição. Eu deixo aqui o meu website www.ml.com.pt, onde tu vais poder entrar no meu website, na minha página, e comprar o teu curso com toda a segurança e com toda a garantia. Podes me seguir também no Instagram, @marialuis.coach, e lembra-te, a tua transformação começa no instante em que decides cuidar de ti mesmo. Se chegaste até aqui, gratidão por caminhares comigo. Espero que cada quilómetro ao meu lado te inspire. Na próxima semana trago-te um novo quilómetro, como quem diz, um novo episódio. Não desistas, persiste e conheça a pessoa mais incrível do mundo, que és tu. Partilha este episódio com alguém que amas. Se amas muitas pessoas, partilha com muitas. Efetua a tua subscrição no canal do YouTube e Spotify. É gratuito e ajudas-me. Um beijinho com muito carinho no teu coração. Até lá!